é um desafio, primeira coisa, né? É um desafio. Agora a gente tem que lidar se colocando sempre no lugar dos jovens, que é o que eu tenho feito, né? Eu sempre mostro para eles que eu estudei em escola pública, né? Eu fiz uma universidade pública de qualidade e hoje, né, estou aqui, ponto. Então é sempre se colocar no lugar dele e mostrar para ele que você é igual a ele, que eu, sabe, nasci no subúrbio do Rio, sempre fui morador ali do Bahia da Graça, Riachuelo, sempre com meus amigos no Jacaré, na Mangueira, né? Então eu sempre falo para eles, ó, perdi amigo pro tráfico, perdi amiga para gravidez, para prostituição, para as drogas, né? Então isso tudo que vocês vivem hoje em dia é uma coisa que eu vivi também. Então às vezes eles me olham, é um playboyzinho, não sei o quê, como na escola, então as mais as crianças falam, ó o playboy aí, não sei o quê. Mas eu mostrava para eles que não. Eu vim da mesma classe social deles, então, né, não passei de repente tanta dificuldade quanto eles, que a gente vê umas situações bem complicadas. Mas acho que lidar com jovens é um desafio e a principal coisa é se colocar no lugar deles, é saber conversar sempre com eles, né? Nunca ter um ato, uma ação de punir, né? Acho que não é por aí, eu acho que é mais a conversa mesmo. E da conversa você já começa a pescar um monte de coisa, entender por que aquele jovem é assim, aquele jovem é assado. Até o ponto máximo, eu acredito, até o ponto mais, assim, é claro que a gente, quando eu entrei aqui, uma das coisas que a Isabelle, esse coordenador geral, conversou comigo é, Rafa, você vai se envolver muito com esses adolescentes, né, com esses jovens. E assim, você realmente se envolve até o ponto máximo, né? Você não tem como fugir. Você chega em casa e está às vezes, assim, também, uma situação, cansado, uma situação, você está pensando que vai ser você, a história é sua. Sim, sim. Às vezes é difícil de separar isso. Bastante. Bastante. Era mais meu perfil de pessoa é bastante difícil. Eu me dou muito para a pessoa, digamos assim. Mas você tem que ter consciência de que você também não pode se envolver tanto, senão daqui a pouco você está indo na casa do jovem, cara. Senão eu quero lá jantar, almoçar, ver como é que é o teu cotidiano e tal. Mas assim, eu acho que é até o ponto máximo. Você se envolve realmente totalmente. Agora tem pessoas que conseguem, de repente, controlar um pouco mais isso. Não é o meu caso. É questão de experiência também, né? Você vai trabalhando isso, vai separando bem as coisas. Mas acho que tem histórias que... Sim. Eu acho que pelo menos aqui no Campo Mangueira, né, eu não enfrentei nenhuma dificuldade de inserção, né? Assim, foi uma novidade, como eu falei para vocês, o ser homem, fazer pedagogia, mas era justamente, o que o campo estava buscando, esse diferencial jovem, do sexo masculino, para lidar com os aprendizes. Então, assim, eu até o momento não tenho encontrado nenhuma dificuldade na minha atuação como pedagogo, não. Pelo contrário, eu acho que está sendo até muito boa essa relação do pedagogo com os aprendizes, com o Campo Mangueira, com uma ONG, no caso, não estou tendo nenhuma dificuldade. Como eu falei, eu sempre gostei de movimento social e militância estudantil. Eu já conhecia também através das aulas que a gente tem na UERJ, que vocês terão futuramente, estágio de movimentos sociais, então disciplina também, acho que no último período tem disciplina de movimentos sociais. Então ali a gente começa a fazer algumas leituras, Maria da Glória Gon, entre outros, a gente começa a estudar o que são os movimentos sociais e tal. Então aí que eu, já tendo esse interesse, foi aí que ficou firmado mais essa vontade de atuar numa ONG, conhecer mais o que é os movimentos sociais. E aí, particularmente, eu comecei a fazer essas leituras, buscar essas leituras, e vi que era a minha praia mesmo, podia ser um militante estudantil, né? E viajar para ENEPs, né? Congressos de pedagogia, e
bater de frente com o aluno, que não representa os estudantes. Então, aquela coisa toda começa a criar em você uma vontade de ter mais leituras, e aí você busca sites também na internet, e começa a lidar com outras pessoas que já fazem atuação em movimentos sociais, e daí se deu o que basicamente atender os jovens comunidade carente, né? O início foi justamente isso. Você disse que a princípio era atendia só aqui, só né? a comunidade da Mangueira. A Tia Alice, né, quando fez o camp, hoje em dia já pega todo mundo. Mas o grande objetivo era atender esses jovens carentes. Porque assim, o desemprego no Brasil existe, ponto. O desemprego para o jovem é ainda maior, ponto. Para o jovem negro de comunidade carente é maior ainda, ponto. Então assim, os nossos jovens são aqueles indivíduos, aqueles sujeitos que estão mais à mercê do desemprego, da falta de trabalho. E é por isso que tem que ter essa oportunidade, graças à lei da aprendizagem, né, porque é uma lei, né, porque o campo quer. É porque é uma lei, então o campo, né, vamos unir o útil ao agradável, vamos pegar esse pessoal. Até porque o jovem normalmente fica perdido, né, nessa faixa etária, você já tem ajuda. Às vezes nem sabe o que quer mesmo. Em que momento o campo foi aberto também para quem não era da comunidade? Você falou que primeiramente era... Não, primeiramente era para a Mangueira, mas assim, acho que conforme o trabalho foi dando certo, isso há 23 anos atrás, eu acredito que assim, digamos, uns 5 anos depois, aí um amiguinho já encontra um outro que mora em São Cristóvão, aí já vem para cá, aí um outro no Jacaré, aí um outro, então é meio que uma rede, né? Conforme essa rede vai crescendo, aí vai dizendo, hoje em dia a gente atende todo mundo. Né, dentro do Rio de Janeiro, logicamente. Pode vir alguém de Petrópolis, Três Rios, né, mas acho que é isso, essa rede vai crescendo e vai contribuindo para que esse trabalho tenha uma abrangência. Como eu falei, a gente tem 5 supervisores, né? Então a gente tem a área de psicologia, a área de saúde social, que é o nosso forte, aí a área de pedagogia, né? Acho que essas áreas são as mais atuantes. Enfim, a gente tem às vezes também o apoio da Mangueira, né? Então são profissionais, eu diria assim, são pessoas da Mangueira que às vezes contribuem com espaço para a cultura, né? E às vezes tem alguns políticos, vereadores, que às vezes também fazem uma doação ou outra, ou querem conhecer um pouco o espaço. Posso fazer uma pergunta fora disso? É porque a gente vê muito que o trabalho do psicólogo, do pedagogo se confundem. Aqui já teve problema desse tipo? Não, porque, por exemplo, o trabalho da Viviane, apesar de ser o mesmo que o meu, de atuar com as empresas, ela faz uma coisa que eu não faço. Ela faz recrutamento e seleção. O Rafael não faz recrutamento e seleção. Poderia fazer, porque o pedagogo, vocês sabem que a gente pode fazer. Tanto que, por que é legal vocês se formarem em pedagogia, né? Às vezes tem encontro pessoas, eu fiz pedagogia porque eu queria fazer psicologia, fiquei frustrado, fiz psicologia. Mas hoje o pedagogo, ele se forma muito mais rápido, né? E quando ele vai para o mercado de trabalho, a faixa salarial dele é muito menor que a do psicólogo. Então é muito melhor para as empresas contratar um pedagogo para atuar nessa área do que um psicólogo, que ele vai pagar muito mais caro para o psicólogo. Aí o psicólogo, cara, hoje em dia só se forma para abrir o consultório dele e tocar a vida dele. Para a empresa, tá todo mundo pedindo pedagogo. Porque aí o cara entra como pedagogo, faz um RH, né, uma pós-graduação em RH, uma pós-graduação em recrutamento e seleção. Então eu tenho sempre conversado com amigas que querem fazer psicologia e cansaram da vida, eu falo, não se dá mal, cara, que o psicólogo só vai atuar com o seu próprio escritório. As empresas hoje, se vocês procurarem, só está pedindo pedagogo, porque faz a mesma função. Só que aqui não tem essa diferença. Aqui a Vivi está com recrutamento e seleção. Ela faz o que eu faço também, faz essa mediação, mas o ponto forte dela é recrutamento e seleção. Tanto que ela tem menos empresas do que eu. Eu tenho muito mais empresas, quase que o dobro, né? Mas é que não se confunde não. Tem esse trabalho que é igual, mas o RH dela é RH dela. E assim, às vezes tem alguns serviços que a gente atende jovem, alguma questão psicológica mesmo que tem que ser tratada, aí a gente encaminha para quem? Não, para o Rafael, que trabalha do psicólogo, né? Mais que eu tente começar a aconselhar, mas por exemplo, a gente fez a semana agora, que passou essa semana aí, uma menina que estava com alguns problemas no trabalho, de atenção, e a gente fez um teste
para ver se ela tinha algum déficit de atenção. E aí quem faz esse teste? É o Rafa? Não. Aí você que a Vivi, ela faz um teste, é um laudo, demora para ter o resultado. Aí a gente chama a menina para conversar, eu posso participar da conversa, mas quem dá todo o levantamento é a Viviane, então isso não se confunde não. Governo não, nada, a gente recebe nada do governo. Bom, mas a gente se mantém por conta do convênio que a gente fecha com cada empresa, né? Então cada empresa ela mensalmente injeta uma contribuição para que a gente possa pagar o Rafael, a Kelly, a Lígia, os professores, o pessoal administrativo. Então as empresas, além de pegarem... Além de caminhar, é uma troca. A gente caminha os aprendizes para vocês não serão multados pelo Ministério do Trabalho, mas vocês dão uma contribuição para o campo, né? Para que a gente possa tentar manter ainda esse trabalho. E aí as empresas contribuem, muitas empresas fazem doações, ar-condicionado, pintura de sala. A gente está querendo aumentar o campo porque a gente já está muito sobrecarregado, então algumas empresas a gente está tentando ver se consegue alguma verba para poder fazer obra de construção para ampliar o nosso espaço, ampliar para cima, né? Porque do lado não dá mais. Mas assim, do governo, nada. Como eu acho que o movimento social forma ainda melhor o ser humano em si, né? Eu acho que você tendo contato com as várias atividades dos movimentos sociais, acho que a principal defesa é essa, formar realmente um cidadão melhor, um pedagogo ainda melhor, né? Uma visão diferenciada de mundo. Acho que é isso.